Bom dia a todos. Meu nome é Silvana, resido em Três Rios e hoje estou aqui devido à pandemia. Pela primeira vez, compartilhando um pouco de minha experiência no tricô, que é orientação sobre pontos básicos no tricô para a confecção de várias peças. Espero que acompanhe a aula com muito amor e dedicação. Essa proposta cultural é parte do edital Terezinha Moquidesce, do sentido à cultura, Lei Aldir Blanc, realizado pela Prefeitura de Três Rios, através da Secretaria de Cultura e Turismo, pelo Fundo Municipal de Cultura de Três Rios. Vamos agora para a lista de materiais. Para que vocês façam o tricô, vocês vão precisar de uma agulha de número 6, um fio, esse fio que eu vou usar, o teste dele é 200 metros. Então, gente, essa espessura é de 500. Quanto maior o teste, maior será a espessura de sua agulha. Eu vou estar utilizando a agulha de número 6. Porque aqui, por exemplo, mostra o tipo da agulha que você vai estar utilizando. Por exemplo, agulha de número 5 e número 6. Eu vou estar utilizando a agulha de número 6. Então, você vai precisar do seguinte material. A agulha, já falei, que é a número 6. Uma agulha de tapeçaria. Tesoura para cortar o fio. Fita métrica para medir, no caso, as amostrinhas que eu fiz, tá? Para que vocês possam colar no caderno. E, a princípio, é só isso. Vamos agora à execução. Para que vocês aprendam a fazer o tricô, primeiramente vocês têm que aprender como colocar os pontos numa agulha de tricô. No meu caso, eu trabalho com a mão esquerda, porque eu sou canhota. Mas quem é da mão direita é a mesma coisa, tá? Eu vou colocar somente 10 pontos na minha agulha. A mão auxiliar, você apoia o fio, faz assim, tipo um leque, mais ou menos assim, tipo um leque, tá? Você posiciona esses dois dedos no fio. Agora você bota a agulha de baixo, ó, de baixo, tá? Puxa. Pega essa linha que está no dedo polegar, de baixo para cima. Pega a linha do dedo indicador e passa para o meio. Vou ensinar novamente. A agulha você passa por debaixo do fio, assim, ó, debaixo do fio, puxou um pouquinho, pega a agulha que eu estou trabalhando, de baixo para cima, o dedo polegar, pega a linha do dedo indicador, passa no meio, e puxa. Não puxa muito para que o fio tem que rodar assim na agulha. Você não pode apertar demais, porque senão eles não rodam. Então, pega por debaixo do indicador polegar, pega essa linha aqui, ó, que está o meu dedo, vai por meio da argola e puxa.
Pega essa linha, pega essa e puxa. Pega, vai no meio e puxa. A dedo, pega essa linha, vai para o meio aqui, ó. Vou deixar bem largo para vocês verem. E puxa. Puxou, né? Pega essa linha aqui do dedo polegar, essa linha aqui, ó. A agulha vai de baixo para cima. Pegou essa aqui do dedo indicador, passa dentro daqui, ó. E puxa. Outra vez, de baixo para cima, pega essa linha do dedo polegar, esse dedo aqui chama polegar. Pega essa linha do dedo indicador, passa no meio e puxa. Pega a linha do indicador polegar, vai no dedo indicador, passa no meio e puxa. Aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta mais uma malinha. Ó, presta bem atenção. A posição é essa aqui. Pega a linha do dedo polegar, a agulha vai de baixo para cima. Pega a linha do dedo indicador, esse aqui, passa no meio da argolinha e puxa. Agora você vai ter que dar um nozinho. Não puxa muito, não aperta muito, para que não dificulta o aprendizado. Agora eu vou fazer o ponto em tricô, que é esse ponto aqui, ó. O ponto tricô, ele tem um formato de um nozinho. Essas bolotinhas aqui parecem um nozinho. Esse é o ponto em tricô que eu vou estar explicando para vocês agora. Para que vocês façam o ponto em tricô, primeiramente, o fio da agulha, da linha, que está na sua frente. Toda vez o fio tem que estar à sua frente, é o ponto em tricô. Fio para frente. A agulha que você vai, a mão que eu, no caso, eu vou trabalhar, é a mão esquerda, mas vocês, no caso, a mão direita, é o mesmo procedimento. A agulha, a ponta da agulha, vai ficar à frente da malha, que está a minha mão auxiliar. Dá uma laçada pela frente, passa a laçada no meio do anel e derruba o ponto. Agulha pela frente, linha pela frente, pela minha frente. Dá uma laçada, passa o fio no meio do anel e derruba o ponto. A ponta está à frente da malha, que é o que está a mão auxiliar. Dá uma laçada, passa no meio do anel e derruba o ponto. Esse é o ponto em tricô. A agulha, a ponta da agulha está na frente da malha. Dá uma laçada pela frente, passa dentro do anel e derruba o ponto. Dá uma laçada, derruba o ponto. Fio pela sua frente, ó, o fio está sempre na minha frente, o ponto em tricô. Dá uma laçada pela frente, passa a laçada no meio do anel e derruba o ponto. Ponta da agulha na frente da malha, dá uma laçada pela frente, passa no meio do anel e derruba o ponto. Outra vez. A ponta da agulha vai à frente, assim.
A ponta está à frente da malha, que está a minha mão, que é auxiliar. Dá uma laçada na frente, passa no meio do anel e derruba o ponto. Esse é o ponto em tricô. Esse que eu fiz é o lado direito, a primeira carreira. Como você identifica o lado direito e o lado esquerdo da peça? Agora eu vou fazer o lado esquerdo. Ó, todo lado esquerdo, esse fio aqui, ó, aqui, ó, ele vem assim, ó. Esse é meu lado esquerdo da minha peça. Eu vou fazer novamente o ponto em tricô para que vocês aprendam melhor e pegam bastante. A agulha pela frente da malha, dá uma laçada, passa no meio do anel e derruba o ponto. Agulha pela frente, malha, fio pela frente. Dá uma laçada, passa no meio do anel, derruba o ponto. Agulha pela frente da malha, dá uma laçada, passa no meio do anel e derruba o ponto. Agulha pela frente, dá uma laçada, passa no meio do anel, derruba o ponto. Agulha pela frente da malha, dá uma laçada, passa no meio do anel, derruba o ponto. Agulha pela frente, dá uma laçada, passa no meio do anel, derruba o ponto. Agulha pela frente, dá uma laçada, passa no meio do anel, derruba o ponto. Agulha pela frente, dá uma laçada, pela frente, passa no meio do anel e derruba o ponto. Agulha pela frente, dá uma laçada, passa no meio do anel, derruba o ponto. Agulha pela frente, dá uma laçada pela frente e derruba. Então, gente, aqui é o seguinte. Eu fiz duas carreiras. Duas carreiras equivale a um cordão de tricô. Eu fiz tricô na minha frente e fiz tricô atrás. Esse é o meu direito e esse é o meu avesso. Eu fiz tricô na frente, que é a primeira carreira, 1, e fiz a segunda carreira, 2, que é o lado avesso. Todas as carreiras ímpares, elas são o lado direito. E as carreiras pares são o lado avesso. Então aqui eu formei um cordão de tricô. Agora eu vou iniciar para vocês o ponto em meia. Veja bem o ponto em meia. Na minha agulha já tem um pouco o ponto em meia. O ponto meia, ele parece um Vzinho. Ele tem um formato de um Vzinho. Parece uma correntinha, assim um Vzinho. Então eu fiz o meu lado direito em ponto meia e meu lado avesso eu fiz em ponto tricô. Vou explicar a vocês o seguinte. O ponto meia, quando vocês fazem ele do lado direito meia e o lado avesso em tricô, ele enrola. Olha como que ele enrola. Ele fica o formato de um rolinho. E ele não fica legal para que vocês façam, por exemplo, um cachecol. Não fica bem, não. Tá? Eu agora vou iniciar como faz o ponto em meia. O ponto em meia, aqui é meu lado direito da minha peça. Vou iniciar o direito. Como que eu sei
a linha está na minha ponta. Esse é meu direito, é o direito da minha peça. A meia você coloca o fio para trás, passa a agulha tem que estar ponta a ponta, é o ponto e meia. Passa o fio por trás da minha agulha, passa no meio do anel e derruba o ponto. A agulha por trás o fio por trás da minha agulha está atrás da minha agulha que eu estou trabalhando. Passa a agulha assim, ó. No tricô ela é assim, né? A ponta é na frente da malha. E o ponto e meia, a ponta fica atrás da malha. E se encontra ponta por ponta. Dá uma laçada atrás da agulha, passa no meio do anel e derruba o ponto. Agulha por trás da malha, por trás, fio atrás da agulha, dá uma laçada por trás, passa o fio no meio do anel e derruba o ponto. O fio está atrás, ó, não está na minha frente, o fio está sempre atrás. Passa a agulha por trás da malha, ela não faz assim, ela faz assim. Passa o fio por trás da agulha, passa no meio do anel e derruba o ponto. A agulha por trás da malha, fio por trás da agulha, passa no meio e derruba o ponto. A agulha por trás da malha, laçada por trás da agulha, passa no meio do anel e derruba. Agulha por trás da malha, essa é a minha mão auxiliar. Passa o fio atrás aqui, para que vocês vejam, atrás da agulha, passa no meio do anel e derruba. O fio sempre para trás, passa o fio por trás, passa no meio do anel e derruba. O ponto e meia, o fio é sempre para trás. O fio da mão que eu estou trabalhando, ele fica sempre atrás. Passa o fio por trás da agulha, vai no meio do anel e derruba. As pontas se encontram. Passa por trás da agulha e derruba o ponto. Esse é o meu ponto em meia. Espero que vocês estejam entendendo. Esse é o meu lado direito da minha peça. Esse é o meu lado avesso da minha peça. Agora eu vou fazer para vocês o ponto barra, um por um. Para que serve o ponto em barra? É esse ponto aqui, ó, em barra. Ele serve para estar fazendo uma calcinha, por exemplo, de bebê. Essa partezinha aqui, ó, que é a parte do tornozelo. Serve para fazer a parte de um casaquinho, da mão, do punho. Serve para fazer essa parte aqui, ó, de um gorrinho de um bebê, tá? Para isso que serve o ponto barra um por um. O que é um por um? Você vai fazer um tricô, uma meia, um tricô, uma meia até o final da carreira. O lado avesso, você vai acompanhar o ponto. Aonde é tricô, você vai fazer tricô, e aonde é meia, você vai fazer a meia.
Então, vamos iniciar o ponto barra 1 por 1. Aqui já tem um pouquinho para que vocês vejam. Esse aqui é o ponto tricô, que é um nozinho. Esse é o ponto em meia, tricô, meia, tricô, tá? Aqui está em ponto tricô. Então, eu vou fazer o ponto tricô. Por quê? Eu tenho que acompanhar o ponto. Agulha pela frente, lã pela frente, pela minha frente. A lã pela minha frente. Dou uma laçada, passo no meio do anel e derrubo o ponto. Agora eu vou fazer meia. O fio vai ter que estar atrás da minha agulha, aqui, atrás da minha agulha, ó. Ponta por ponta, atrás, eu pego a agulha por trás, dou uma laçada por trás e derrubo o ponto. Ponto tricô, pela frente da malha. A ponta está na frente da malha. Dou uma laçada e derrubo o ponto. O fio por trás da agulha, por trás. Pego ela assim, por trás, vou pegar ela assim, ó. Ponta por ponta. Dou uma laçada por trás. Vou no meio do anel e derrubo o ponto. Esse é o ponto em tricô. Na frente da malha, a ponta está à frente da malha, dou uma laçada, passo no meio e derrubo o ponto. Agora esse aqui, ele é um ponto em meia, então eu vou passar esse fio por trás da minha agulha, porque ele é ponto e meia. O ponto e meia você passa o fio por trás da agulha. Pega a ponta que está na frente da malha, dá uma laçada por trás da agulha, passa no meio e derruba. Esse aqui é o ponto em tricô. Agulha pela frente, dou uma laçada pela frente, passo no meio do anel, derrubo o ponto. Esse é o ponto em tricô. Agora, outra meia. Passo o fio por trás da agulha, atrás da agulha, passa a ponta da agulha que eu estou trabalhando na frente da minha malha, ponta por ponta, passa por trás da agulha, passa no meio do anel e derruba o ponto. Ponto em tricô. Agulha pela frente, ó. Dá uma laçada pela frente, passa no meio do anel e derruba o ponto. Fio por trás da minha agulha que eu estou trabalhando. Ó, o fio, esse fio aqui que sai do novelo, ele vai por trás da minha agulha. Passa a agulha por trás da malha que está a minha mão auxiliar, olha, a malha por trás. Vai por trás, passa no meio do anel e derruba o ponto. Esse é o meu direito e esse é o meu avesso. Esse é o avesso que eu vou fazer agora. O fio, ó, tá na direção, então eu vou fazer o meu lado avesso. Vou fazer outra carreira. Aqui está em tricô. A agulha pela frente. Dá uma laçada pela frente, passa no meio do anel e derruba. O fio, quando é tricô, o fio está sempre na frente. A meia vai agora por trás da agulha, que eu vou fazer agora o ponto meia. Dá uma laçada por trás,
entra no meio do anel e derruba o ponto. Fio para frente, agora vai ter que botar ele para frente. Que é o tricô. Tricô, fio para frente, dá uma laçada pela frente, passa no meio do anel e derruba o ponto. Agora vai fazer o ponto em meia. O fio para trás da agulha que eu estou trabalhando. Passa a agulha na frente da minha malha, laça por trás da agulha, passa no meio do anel e derruba o ponto. Agora, esse é tricô. Pode ver que tem o formato de um nozinho. A agulha pela frente do meu trabalho, dá uma laçada pela frente, passa no meio do anel e derruba. O fio agora você tem que botar ele atrás da agulha. Agulha por trás da malha. Dá uma laçada por trás da agulha, passa no meio do anel e derruba o ponto. Agora esse é tricô. A agulha pela frente da malha, ó, pela frente, dá uma laçada, passa no meio do anel, derruba o ponto. Agora esse aqui é o ponto meia. Passo o fio por trás da minha agulha que eu estou trabalhando. A agulha por trás da malha. Passa por trás da minha agulha, dá no meio do anel e derruba o ponto. Ponto em tricô. Esse agora o próximo. Agulha pela frente e a linha, o fio pela frente. Agulha por frente, passa no meio, dá e vai no meio e derruba o ponto. Agora esse é o ponto em meia. O fio atrás da agulha que eu estou trabalhando, ponta por ponta, ponta aqui por ponta, e a ponta está na frente da minha malha. Dá uma laçada por trás da agulha e passa no meio do anel e derruba o ponto. Esse é meu ponto barra 1 por 1. Quando você for mostrar, mostra para essa câmera aqui, que ela está mais fechada. Quando você for mostrar algum detalhe, aí você dá conta para Tá, você deu pausa, né? Pausa. Aqui, tá ruim? Tá ótimo. Tá ótimo, tá ficando bom, né? Muito bom. Tá, então eu vou falar, vou mostrar para cá. Entendeu? Você pode ir falando, é porque essa aqui tá fechadinha no... Entendeu? Só para você entender, essa câmera aqui pega tudo. Essa aqui tá bem fechadinha, então quando você quiser mostrar alguma coisa que é mais detalhe, você mostra para cá. Mas tá legal? Mas tá ótimo, tá ótimo. Só esse detalhezinho. A gente tá conseguindo mostrar ali. É bom que quando não estiver legal, você dá uma pausa. Eu dou uma pausa, mas Aí você fala comigo. Tá. Eu vou bater a palminha pra gente saber a hora que parou aqui, tá? Pode ir. Pois é, esse é o ponto em barra. Pode continuar? Pode. Esse é o ponto em barra. 1 por 1, que é um tricô, uma meia, um tricô, uma meia. Lado avesso, um tricô, uma meia, vai acompanhando o ponto. Se vocês quiserem fazer 2 por 2, vocês podem estar fazendo 2 tricô, 2 meias, 2 tricô, 2 meias até o fim. E o lado avesso também vocês acompanham o ponto. 2 tricô, 2 meias, 2 tricô e 2 meias. Esse é o ponto em barra 1 por 1.
Aqui tem um pouco de malha na minha agulha. Tem apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Tem 20 malhas. Esse aqui, eu chamo isso aqui de anéis, tá? Então, são 20 anelzinhos que tem na minha agulha de número 5. Por que eu estou utilizando a agulha de número 5? Porque meu teste, ele é menor. Ele é de 375 aqui, ó. E ele manda usar a agulha de número 4 ou a agulha de número 5. E eu estou utilizando a agulha de número 5, na cor de número 4. Bem, para que serve o mate simples? O mate simples é uma diminuição, quando você quer fazer uma diminuição. Igual, imagina essa calcinha comprida aqui. Aqui começou com tamanho e aqui eu diminuí. Usei o mate simples e o mate duplo, que agora eu vou estar ensinando para vocês. Que aqui diminuiu, que é a parte da perna e a parte de baixo da calcinha comprida que você estará diminuindo. Então imagine que numa receita está mandando você fazer o ponto em meia. Aqui, esses pontos aqui, eu fiz ele todo em meia. Eu fiz o lado direito em meia e o lado avesso também em meia, que sai cordões de tricô. Quando você faz o ponto meia direito e avesso, sai cordões de tricô. Sai igualzinho esse aqui, ó. Mesma coisa desse aqui. Esse eu fiz cordão, eu fiz tricô na frente e fiz tricô do lado avesso. Ele saiu cordões de tricô também, tá? Quando eu quero fazer o ponto só em meia, igual essa calcinha aqui, ó. Essa calcinha eu fiz a parte da frente em meia e o avesso eu fiz em tricô. Aqui, vou fazer o ponto em meia. O fio por trás, vou fazer o mate simples primeiro. O mate simples, você bota a agulha por trás da agulha, porque eu estou fazendo essa amostra, ela é em ponto meia, direito e avesso. Então eu boto o fio por trás da minha agulha. Vou pegar 2 tricô, um tricô. O fio está atrás, ó, pode ver que está atrás, porque ele é um ponto em meia. Pega por trás, a agulha está por trás, dá uma laçada, passa no meio e derruba. Vou fazer mais uma meia para que vocês entendam como que se faz um mate simples. O mate simples, a carreira está em meia. Se tivesse em tricô, vocês fariam no tricô. Mas eu vou ensinar como faz o mate simples na meia. O fio está por trás da agulha, tá? Está por trás. Pega esse próximo fio sem fazer em meia. Você não vai pegar ele assim, não, ó. Você vai pegar ele assim, porque você está pegando ele em meia. Então, é ponta por ponta. Pegou ele em meia. Tece o segundo em meia. Ó. Passa esse fio sem fazer por cima desse que eu fiz. Vou fazer outra vez. Passa esse fio sem fazer. Esse fio sem fazer.
Vou fazer esse próximo em meia. Faz ele em meia. Vou passar esse fio sem fazer em cima desse que eu fiz. Vocês podem anotar que o ponto mate simples ele tem uma inclinação. Do meu lado, ele está inclinado pela minha direita. Aqui, ó, ele está inclinado pela minha direita. Ó, é esse fio. No caso de vocês da mão direita, a inclinação vai ser do lado esquerdo. Pega um sem fazer, vou fazer outra vez. Pega um sem fazer em meia. Faz o segundo ponto em meia. O fio é sempre por trás da agulha. Passa no meio do anel. O fio sem fazer passa por cima do que eu fiz, que é o ponto em meia, e derruba o ponto. Ó, pode ver que a inclinação está na minha direita. Agora eu vou terminar em ponto meia. Imagine que agora manda vocês fazer o ponto que é o mate duplo. O mate simples vocês já pegou. Pega um sem fazer em meia, que a minha carreira está em meia. Tece outro ponto em meia e passa esse sem fazer por cima do ponto que teceu em meia. O ponto duplo, você vai pegar uma malha a mais. Vamos lá. Passa o fio atrás do seu fio. Pega o próximo fio em meia sem fazer. E agora, em vez de um ponto, você vai pegar 2 pontos. Porque agora você está fazendo o mate duplo. Você não está fazendo o mate simples. Você vai pegar as 2 malhas em meia. O fio está lá atrás, ó. Passa no meio aqui, atrás dessa agulha que eu estou trabalhando. Passa no meio do anel e derruba o ponto. Passa esse que você não fez por cima dessas 2 malhas. Então, o que aconteceu aqui? Ficou apenas um ponto. Você matou 2 pontos. Vou fazer outra vez. Passa o fio em meia. Pega as 2 malhas em meia, porque eu estou na carreira de meia. Passa o fio. Por cima desse que eu teci. A inclinação fica na minha direita. Agora eu vou terminar essa carreira em meia. Para que serve o ponto mate simples e mate duplo? Ele serve, como eu expliquei, para diminuir. Ele serve para diminuição. Agora eu vou explicar para vocês como fazer um ponto que é a laçada. O mate simples e o mate duplo, ele serve para você diminuir, como eu expliquei aqui, né? Aqui você começa, por exemplo, com um determinado ponto e embaixo você vai fazer os mates simples e o mate duplo para que diminui
a peça. E a laçada, ela serve para quê? Para vocês fazerem esses buraquinhos aqui, ó, para colocar as franjas, né, de um cachecol. E pode utilizar também num sapatinho, para poder colocar as fitinhas no sapatinho. E para que a laçada, ela não aumenta, que eu não quero aumentar a minha peça. Eu quero que ela fique do mesmo tamanho. Porque a laçada, quando você pega ela e não pega os dois juntos, o que vai acontecer? O seu trabalho ele vai abrir, ele vai aumentar. Quando você não quer que isso aconteça, você faz a laçada pegando dois juntos após. Eu vou explicar agora. Vou fazer uma carreira aqui em tricô, porque eu estou do lado avesso. Aí eu tenho que fazer uma carreira em tricô. O tricô sempre o fio pela frente, como eu já disse, dá uma laçada pela frente e puxa. Eu vou acelerar agora um pouco para iniciar o ponto laçada. O tricô é sempre pela frente, a agulha pela frente da malha, a ponta, a laçada é pela frente, ó, pela frente, passa no meio e derruba. Eu espero que vocês estejam entendendo no que eu estou explicando. Aqui está em ponta e meia, mas eu quero fazer em cordões de tricô, não quero fazer em meia. Então eu vou fazer a minha laçada conforme está aqui em cordões de tricô. O que é um cordão de tricô? Quando você faz tricô na frente, atrás também você faz tricô. Ou então você faz meia na frente e meia atrás. Também forma cordões de tricô. Pega dois pontos juntos no tricô. Dois pontos juntos. Vou fazer em tricô. O fio pela minha frente. Dou uma laçada pela frente. Passo no meio do anel e derrubo ponta. Como eu peguei dois pontos juntos, eu tenho que dar uma laçada, porque se eu não der, vai diminuir os pontos na agulha, né? Dou uma laçada pela frente, pego mais dois pontos juntos. Em tricô. Agulha para frente dos dois pontos aqui. Passa no meio do anel e derruba. Laçada pela frente. Pega dois pontos juntos, dá uma laçada pela frente, entra no meio do anel e derruba o ponto. Vocês podem ver que a laçadinha é essas aqui, ó. Essas são as alaçadas. Laçada em tricô, que é pelo lado direito, pela frente do trabalho. O fio está na minha frente. Dou uma laçada pela frente, pego mais dois pontos juntos. É em tricô. Em abreviação é PJT, que significa pontos juntos em tricô. Dá outra laçada pela frente, porque eu estou fazendo em ponto tricô, tá? Pega os dois juntos. E derruba. O fio pela frente,
dá uma laçada pela frente e pega os 2 pontos que está aqui, entra no meio do anel e derruba. Esse é meu lado direito. Vou fazer o lado avesso aqui, ó. O lado avesso, ó. Você sempre, ele fica assim, ó. O lado avesso. Vou fazer a carreira em tricô. Vocês agora já sabem que o tricô, o fio é sempre na minha frente. Ele fica sempre à minha frente, ó, o fio da agulha com que eu estou trabalhando. Ele fica na minha frente. A ponta da agulha à frente da malha, dá uma laçada pela frente, passa no meio e derruba. Vou pegar a laçada normalmente, trabalhar como eu trabalho o tricô. O ponto tricô, o fio é sempre à frente da agulha. E a laçada é pela frente, ó, a laçada, ó, é sempre na frente. Passa no meio e derruba. Vou acelerar um pouquinho para que eu dolte. Esse é o meu avesso, esse é o meu direito. Vou fazer uma carreirinha de tricô aqui para eu estar tirando esses pontos da agulha. O tricô é sempre pela frente, a agulha pela frente da malha. Essa mão aqui que eu estou segurando aqui, ela é a mão auxiliar. A mão que eu estou trabalhando é essa mão aqui esquerda, mas no caso de vocês é a mão direita. Mas é a mesma coisa que vocês vão fazer. O mesmo que eu estou fazendo, vocês vão fazer. A ponta da agulha à frente da malha, dá a laçada na frente, passa no meio e derruba o ponto. Agulha pela frente, lã pela frente. Dá uma laçada pela frente e derruba o ponto. Esse é o ponto em tricô. Esse é o meu direito. Essas são as laçadas. Essas são a laçada. Vocês podem ver que a laçada no tricô, o que acontece? Elas são maiores. Pode ver, elas são maiores. Agora, quando você faz uma laçada em meia, elas são menorzinhas. Como aqui, ó. Não dá nem para ver, às vezes, a laçada. Aqui tem uma laçada, mas não dá nem para ver direito. Uma laçada aqui. Então, quando vocês querem fazer uma laçada, repare bem, aqui eu fiz a laçada no tricô, você pode ver que a laçada, como eu falei, a laçada serve para que uma laçada serve? Ela serve também para aumentar. Só que não aumentou o tamanho da minha peça, por quê? Porque eu peguei 2 juntos. Eu fiz uma laçada, 2 juntos, uma laçada, 2 juntos. Quando eu quero aumentar o tamanho, simplesmente eu não vou pegar esses 2 juntos. Eu vou fazer um tricô, laçada, um tricô, laçada, um tricô, laçada, ou então uma meia laçada, uma meia laçada, uma meia laçada, vai até o fim. Então esse trabalho ele vai aumentar.
Se tiver, por exemplo, igual aqui tem 10 malhas, tem 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá com 11 porque aqui eu comi uma que ficou com 11. Mas se eu não pegar os dois tricôs juntos, o que vai acontecer? De 11 vai ficar a 22 malhas. Eu vou mostrar para vocês agora. Vou fazer uma carreira em tricô, porque eu estou do lado avesso do meu trabalho. Vou fazer uma carreirinha de tricô. Aqui. A agulha sempre pela frente do meu trabalho. Esse é o lado avesso, esse é o lado direito. Vou fazer o lado direito, ó. O fio fica sempre na ponta, é o lado direito. Agora, imagine bem, aqui está em tricô e aqui está em tricô. Mas eu quero fazer essa laçada em meia. Vocês vão ver que não vai ficar esses buracos aqui muito grandes, como está. O tricô, o buraquinho, ele é bem aparente. Agora o ponto em meia já não vai parecer muito buraquinho. Então, o ponto em meia, o fio por trás, pega a ponta da agulha por trás da malha, ó, a ponta está para trás da malha. O fio por trás da agulha, laça no meio e derruba. Vou fazer o ponto e meia. Aqui eu vou dar uma laçada. Imagina que a sua receita tem pegar 2 pontos em meia. O fio está para trás. Você vai pegar esses 2 fios aqui, ó, em meia. Então você vai pegar ele, a agulha assim, ó, ponta por ponta. Pega o fio que está por trás, atrás da agulha, no meio do anel e derruba o ponto. Agora você dá uma laçada por trás. A laçada em meia, você dá 2 voltas na agulha que você está trabalhando. Que você faz, ó, uma e vai fazer 2. Porque você vai estar trabalhando, porque o fio ele passa por trás da agulha. Então você tem que dar a laçada por trás também, ó, uma e 2. Pega por trás, ponta por ponta, pega o fio atrás da agulha, entra no meio do anel e derruba. Vou mostrar para vocês que de 11 ficou maior. Essas são a laçada em meia. Fio por trás, a laçada. Vou pegar uma meia só. Para que vocês vejam que vai aumentar o número de pontos da minha agulha. Laçado por trás. E aqui eu vou pegar uma meia. Uma meia.
lado avesso, vou fazer ele todo em tricô. A laçada eu vou trabalhar ela normalmente. Vou pegar ela no tricô também. O ponto tricô sempre pela frente, o fio pela frente e a agulha também é a frente da malha. Esse aqui, do lado avesso, é o ponto que eu estou fazendo agora em tricô. Vocês podem reparar, eu dei laçada, não dei em ponto e meia? Pode ver que não parece, ó. Aqui tem uma laçada, aqui tem outra. Tá vendo aqui? Não parece. Então, quando vocês quiserem fazer uma peça aonde vocês não querem que pareça, o buraco fica muito assim, aparentemente, vocês podem fazer em ponto de meia. O lado direito em meia e o lado avesso em meia. E quando vocês querem aumentar, igual por exemplo aqui aumentei, ó. Aqui está menor e aqui está maior. Pode ver que aqui está medindo 7 centímetros. Aqui está medindo 7 centímetros, né? E aqui em cima está medindo 10 centímetros. Por que está medindo 10 centímetros? Porque eu dei a laçada em meia, que parece cordões de tricô, porque eu fiz o lado direito e fiz o lado avesso. E aqui onde eu peguei a laçada, o próximo eu não peguei os dois juntos. Eu dei a laçada, mas não peguei os dois juntos. Então, o que quer dizer isso? Aumentei o meu trabalho de tamanho. Estava 11 pontos, agora tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quer dizer, de 11 ficou 14 malhas na agulha. Agora eu quero tirar esses pontos aqui da minha agulha. Como que eu faço esses pontos na agulha? Vou fazer essa carreira aqui todinha, porque eu estou do lado direito, e eu quero rematar a minha peça do lado avesso. Então eu vou fazer essa parte aqui em meia. Agulha por trás, vou fazer essa parte em meia, para que vocês aprendam como tira as malhas na agulha. Vocês já sabem que o ponto em meia, a agulha é sempre atrás da malha. O fio fica sempre atrás, ó. O fio é sempre atrás da mão que eu estou trabalhando. Essa aqui é auxiliar. O fio você passa por trás da agulha, laça e derruba o ponto. Esse aqui, novamente, eu vou dizer, é o ponto em meia. Acelerar um pouquinho, então você já sabe como faz o ponto em meia, né? Ponto e meio, fia para trás, novamente eu vou explicar.
o fio da malha que corre no novelo, está por trás. A ponta aqui, ó, a agulha, eu pego assim, ó. Eu não pego assim, que se eu pegar assim é tricô. É assim. Laça por trás, passa no meio do anel e derruba. Esse, novamente, é o ponto em meia. Ah, mas às vezes vocês podem pensar, mas por que está repetindo tanto? É para que vocês aprendam bem o ponto meia e o ponto em tricô. Agora, eu quero tirar esses pontos todinho da minha agulha. Como que eu faço? Vou explicar agora como fazer para tirar esses pontos todinho da minha agulha. Eu vou estar tirando ele em ponto tricô, porque a minha carreira do lado avesso, ela está em tricô. Então eu vou rematar em tricô. Agulha pela frente da minha malha. Pego duas malhas, ó, duas malhas pela frente. Laço pela frente. Passo no meio do anel. E derrubo esses dois. E volto com esse aqui para a minha agulha. Ó, voltei com ele para a agulha. Vou pegar mais dois em tricô. Duas malhas. Peguei duas malhas. O fio para frente, dou laçada pela frente. Passo no meio do anel. E torno a derrubar esses dois. E volto com esse para a agulha. Pego mais dois. Laço pela frente, passo no meio do anel e derrubo os dois. Voltei com esse para a agulha. Pego os dois, laço pela frente, no meio e derrubo os dois. Volto com ele para a minha agulha. Pego os dois, no ponto tricô, porque eu estou na carreira avesso em tricô, volto com ele para a agulha, que é para a agulha auxiliar. Pego os dois pontos em tricô, laço pela frente, passo no meio do anel e derrubo os dois pontos da agulha auxiliar. Volto com ele para a agulha, pego mais dois, e derrubo. Volto com ele para a agulha. Pego mais dois. Esse é o remate. Esse é para que eu tiro os pontos da minha agulha. Pega dois, laça, derruba os dois pontos, volta com ele para a agulha. Que a agulha é auxiliar. Pega dois pontos pela frente, laça pela frente, vai no meio, derruba. Voltou com ele para a agulha. Pega duas malhas, laça pela frente, porque eu estou na carreira de tricô, eu estou fazendo esse remate do lado avesso da minha peça, que é o tricô. Derruba, lacei, pego os dois pontos, laço, agora eu faço mais um tricôzinho aqui, para garantir. Pego a tesoura, corto meu fio, e está prontinho o meu arremate. Esse é o meu lado direito da minha peça. E esse é o lado esquerdo, onde eu usei o remate, né? Eu tirei as malhas da agulha e utilizei o lado avesso da minha peça.
Bem, agora que eu já expliquei vocês o que é um ponto em tricô, é esse, né? O ponto em meia do direito e o avesso em tricô, que ele fica assim, ó, ele enrola todinho. Não é bom fazer ele em cachecol, não. Quando quiser fazer ele em cachecol, você faz o ponto em meia do direito e do avesso para sair igualzinho esse aqui, ó. Esse aqui ó, de baixo é o ponto em meia. Meia no direito e meia no avesso, que saiu cordões de tricô. Então, quando você faz isso, não vira essa beiradinha, não fica igual aqui, fica assim enroladinho, parecendo um cubinho. Já expliquei vocês o ponto barra 1 por 1, que é um tricô, uma meia, um tricô, uma meia, até o fim, o direito e o avesso, que vai acompanhando os pontos. E agora, por fim, o que é que está faltando? Está faltando como você costurar uma peça, né? Então, vamos para a costura da peça. Isso aqui é o que eu expliquei para você. É um sapatinho que é todo em cordões de tricô. Vocês podem reparar o lado direito e o lado avesso da peça. Eu coloquei numa agulha, porque esse aqui é um sapatinho de bebê. Eu utilizei a agulha de número 3. Essa agulha aqui, ela é bem fininha. Por quê? Porque o teste dela é fininha. É uma espessura de lã bem fininha. É essa espessura aqui. O teste dela é 200, que utiliza a agulha de 3,5, de 2,5 a 3. De 2,5 a 3. Então, nessa agulha de número 3 aqui, eu coloquei 50 malhas na minha agulha e fiz 19 tricô, uma meia no meio, 10 tricô, uma meia e 19 tricô. 19 tricô, uma meia, 10 tricô, uma meia e 19 tricô. Fiz os 10 cordões de tricô, 10 cordões de tricô. O que é 10 cordões de tricô? Você só vai contar na sua frente, que é o lado direito. Então, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu 10 cordões de tricô, equivale a 20 carreiras, que é 10 na frente e 10 atrás. Feito isso, você vai rematar 11 pontos no início, vai fazer 28 pontos em tricô, vai rematar mais 11 pontos. Depois você vai fazer aqui mais 10 carreiras em tricô. E para arrematar esse sapatinho, imagine que numa receita fala que é para passar o fio dentro do sapatinho. Então, eu vou explicar a vocês como que é. Como costurar uma peça. Você vai franzir, ó. O fio está dentro dos anel. Você passa o fio, esse fio aqui dentro dos anel. Dos anelzinhos. Esse está o lado avesso da minha peça. Franze, bem franzido. Cuidado para não arrebentar. Esse é o arremate.
como você arremate uma peça. Ele fica assim, ó, com um buraquinho, ó. Fica um buraquinho. Você mostra de novo essa câmera aqui? Mostra o buraquinho de novo daquela câmera ali. Eu passei o fio dentro dos anel. Agora eu vou costurar. Vou costurar a parte central do sapatinho. Como eu vou costurar? Eu vou pegar esses anelzinhos aqui, ó. Eu pego esse aqui. Ó, pego esse e pego o outro de cá. Pego mais um desse. Pego mais outro de cá. E vou fazendo assim até finalizar a minha costura. Espero que vocês estejam entendendo. Vocês vão pegando assim, essas argolinhas de um lado e do outro. De um lado e do outro. Corto o fio. Agora você vai costurar essa parte de trás. Você costurou aqui, né? Ó, costurou essa parte de frente. Essa parte do peitinho do pé. Agora vai costurar essa parte aqui de trás, tá? Ó. Vai fazendo isso aqui. Pega uma golinha daqui e outra daqui. Vai fazendo isso aqui. Vai para um lado, para o outro. Ó, pega a agulha aqui, pega a outra aqui. Pega aqui e outra aqui. Aqui e aqui. Esse aqui é o arremate. Como você fazer o arremate na sua peça. Agora imagina, eu não posso deixar essa ponta assim, ficar feio, né? Então o que eu vou fazer? Vou esconder essa ponta de linha aqui entre esses, tipo nozinho. Então eu vou estar escondendo, ó. Vou para cá e enfio aqui. Dou outra aqui.
Ó, faz assim, ó. Simplesmente você vai fazer isso aqui. E para garantir mais o seu trabalho, você torna a dar outro nozinho aqui, ó. Outro nozinho. Passa outra vez no meio. E corta o fio. Agora eu vou virar o meu sapatinho. Aqui fica a solinha do sapatinho. Agora aqui eu vou virar, ó, como que ele fica, ó. Você não costura ele aqui em cima, não. Você vai costurar só o peitinho dele. Para essa beiradinha aqui, você vai fazer isso aqui. E ele fica desse jeito aqui. Você coloca um lacinho, uma pérolazinha, e aqui está finalizado o arremate que eu ensinei, e o resultado é esse daqui. Eu não vou ensinar a receita como faz, a passo, porque a minha proposta com vocês é ensinar os pontos conforme eu expliquei vocês. Espero que vocês entenderam, que seja aproveitado e que eu ajudei vocês, tá? E fica com Deus. Um grande abraço no coração. E se gostou do meu vídeo, vocês podem estar curtindo aí, tá? Um grande abraço.